Olá, bom dia, bom domingo, boa quarta domingo da quaresma. Meu nome é Diácono Charles Eustáquio da Silva, sou oriundo da Paróquia Santo Antônio em Brás de Pino. Tenho uma família, esposa, filhos, netos, e hoje venho aqui fazer parte dessa família São Domingos do Gusmão, junto com os irmãos e irmãs, para servir a Santa Igreja de Deus com muito carinho, muita alegria, muito amor. Minha origem é BH, sou mineiro, eu Itabirito, minha cidade onde eu vivi minha infância, mas nasci em BH, muitos parentes, meus pais, avós. Depois de 14 para 15 anos, a minha falecida mãe nos trouxe para o Rio de Janeiro, e minhas 3 irmãs, e aqui nós estudamos. Aí depois, logo em seguida, no imediato, eu cheguei aqui para 15, 16 anos e conheci a minha esposa com 18 para 19. Logo em seguida foi chamado amor à primeira vista, e a gente casou em um ano nós namoramos, noivamos e casamos, e hoje minha esposa Rosimério me deu 3 filhos, netos, genros, e nós temos fazer agora, Deus permitindo, 37 anos de matrimônio. Então essa é a minha caminhada no Rio de Janeiro. Tenho muito a agradecer essa cidade, por tudo que eu fiz aqui, eu colhi, o que eu consegui construir aqui foi maravilhoso, casa, família, enfim, e agora chego a esse momento aqui, da igreja me oferece enquanto batizado, eu frequentava a minha igreja lá, São José Tadeu e São Sebastião em Minas Gerais, em BH, e Itabirito, se não me falha a memória, Nossa Senhora das Graças, eu tenho que voltar lá, mas essa é a minha história, pequena história, para conseguir resumir um pouquinho da minha vida aí. Olha, esse chamado, eu posso dizer que Deus, quem nos convida para todo o serviço da igreja é Deus, Ele nos escolhe. E nesse decorrer da vida, do caminhado da igreja, eu vivia muito em sacrário, Eu vi o sacrário, hoje eu sou um adorador noturno, antecipando um pouco aí uma situação, e aí o padre da paróquia onde eu estava agora, Santo Antônio, o padre Silvio Klepper, sondando lá a minha situação de caminhada de igreja, me chamou para ser mestre, mas já vinha sondando a minha esposa para ser diácono. Só que quando nós perdemos uma sobrinha, eu fiz matéria eclese, tinha me afastado um pouco da igreja, fiquei afastado, comecei a botar o pezinho do outro lado na protestante, mas já tinha uma semente católica, e aí o Senhor foi me sondando, e assim eu conheci o falecido Padre Eloy, meu pai espiritual, da Escrabiliana Santo Antônio, e aí começou a me sondar, aí o padre me viu nessa situação, me chamou para esse convite, convidou a esposa, que eu nem sabia, não sabia, mas eu já estava amando, e aí começa esse amor incondicional, esse chama no peito, e aí depois o padre me chamou, me convidou para poder fazer, se eu tinha interesse de fazer a formação da escola diaconal, e aqui hoje estou, graças a Deus. Eu tenho hoje um táxi autônomo, mas também senti a necessidade, devido a várias circunstâncias, de voltar à minha profissão formal, e hoje eu estou na propaganda não, viu gente, Mob Rio BRT, Então eu estou lá agora exercendo, muito bom por sinal, agradeço muito a caulida da empresa também, com o meu profissionalismo, e poder exercer esse serviço aí hoje. Então, quem precisar de motorista, estou aqui, e táxi também. Então, é um chamado em que o diácono permanente ele só perpassa para aquele que é casado, mas pode ser também um solteiro, tem que ter acima de 35 anos, e aquele que é solteiro permanente, ele não tem vida conjugal, ele vive a vida castidade. E nós que somos chamados ao diácono permanente, temos que ser casados, ter o mínimo 35 anos de idade, 35 anos de idade, 5 anos mais ou menos de matrimônio, e permanente, eu já diz, eu fui ordenado no ministério ordenado, o primeiro grau da ordem, diaconato, presbiterado e os bispos, e aí, no caso, eu vou morrer como permanente. O único meio, de repente, eu dar um trampolim para presbítero, que minha esposa não ouça, mas não é interesse, é se ela vir a óbito, o que eu quero. Eu peço a Deus longanimidade pela minha esposa, que eu amo muito, Então, é um período aqui bacana que a igreja nos oferece esse serviço, essa missão, para servir a igreja aqui sempre até o fim da minha vida, ou quando eu falo da morte, porque aí termina um ciclo, um ciclo de vida, e no caso diácono, para quem está me assistindo aí, entenda o seguinte, eu não caso mais, viu gente? Mas a gente vivendo, mas servir a igreja com muito amor e muita alegria. O munus que nós exercemos é a palavra,
a Eucaristia e a caridade, né? A liturgia, perdão. Né? Esse é o principal munus que nós temos, né? A proclamação da palavra. O nosso ministério é o ministério de serviço, é o ministério ordenado, mas o ministério nosso é de serviço. O ministério presbiteral é aquele que o padre dá a confissão, ou seja, resumindo, o que eu não posso fazer é a oração eucarística, da unção dos enfermos e atender a confissão. Fora isso, todo o ministério diaconal atende o batismo, assistir o casamento, abençoar os objetos litúrgicos, abençoar as casas e tudo mais, e fazer a direção espiritual que hoje o Papa Francisco, falecido, saudoso, trouxe com muita força de novo, né, para as pessoas entenderem o que é o diaconato e qual é a nossa missão na igreja, ajudar os irmãos e as irmãs na questão da alma e assim trazer mais almas para Deus e salvar pessoas aí, como já tive a graça de fazer, ajudar alguns casais da minha paróquia, alguns jovens, e graças a Deus estão caminhando aí, e o Espírito Santo vai nos conduzindo sempre. O caridade nós sabemos que é o terceiro grau oh meu Deus, da virtude da teologal, né? Que é a escadinha essa, fé, esperança e caridade. Então, nós estamos aqui, ao longo das nossas vidas, o Evangelho de hoje deixa muito claro sobre isso também, né? Quando nós abrimos os nossos olhos para o sagrado. Então você vai buscando que a fé é o fundamento daquilo da esperança, ou seja, uma certeza daquilo que não se vê. Aí nós vamos fazer, na esperança que é esperar no Senhor, conviver com toda a comunidade buscando o amor ágape. E é aqui que está a nossa missão. É ir nas casas, como foi lá no início da igreja primitiva, com Santo Estevão, onde chama 7 homens de boa fé, boa índole, e cheio do Espírito Santo, estou buscando isso sempre na minha vida, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que move o nosso coração, nossa alma, principalmente servir a mesa e na casa dos irmãos. E eu digo para vocês, meus queridos, eu acho que isso, meu Deus, estava me sondando há muito tempo. Eu tenho muita compaixão pelo próximo, trabalho já há muito tempo com essa questão de visitar idosos. Hoje, com a graça de Deus, eu faço parte da pastoral carcerária, vou à rua. Hoje eu percebo que os mendigos, assim, as pessoas vêm me procurar, não tem algo, não é nada por acaso, e é disso que a igreja está precisando, e é disso que eu me propus ao Senhor. Não ser a igreja de presbitério, ser a igreja da rua, a igreja que vai à busca das pessoas que estão sofridas realmente, né? A começar por mim, né? Como o dia de hoje, a cegueira, que ele ilumina cada vez mais a minha alma, mas também com isso, falei com o meu irmão aqui, a gente é sal da terra e luz do mundo. Então nós possamos realmente, com essa força do Espírito Santo, que nossa, não dá, a gente é barro, a gente vai a caminho a buscar outro irmão que traz ele aqui. Principalmente abraçar esse, né? Aquele que São Francisco de Assis fez. Não é algo fácil. É a graça de Deus que nos move a essa caridade. Por isso que o diaconato é muito importante para essa finalidade. Muito importante. Inclusive o documento da Igreja 94, que fala do diretriz diaconal, fala sobre isso, do apoio da família, como a família vê, porque a família, assim, os filhos, não digo nem a esposa, mas os filhos, eles não têm essa dimensão do que nós recebemos. Não tem a dimensão. Até começar a minha própria comunidade, né? Foca muito no padre, entre aspas, esquece um pouquinho de diaconato, até porque ficou um período aí, uma lacuna. Mas a família, para mim, neste caso, então, ela é meu sirineu, literalmente isso. Inclusive, eu posso estender um pouquinho isso aqui, porque na minha primeira aula que nós tivemos de direito canônico, a professora Silma, que deixa um abraço, se caso ela acompanhar e ver alguma coisa no canal aqui da paróquia, ela nos ensinou muitas coisas. Uma delas foi que nós ouvimos dela lá, que Jesus por Jesus, ou seja, amar Jesus em todas as pessoas. E isso me fez... Aliás, a escola diaconal para mim foi uma cura muito grande interior, nossas mazelas, misérias, tanta coisa da infância, tanta coisa que machuca a gente na alma. E assim ela diz, Jesus por Jesus, vocês não vão sair daqui as mesmas pessoas. E aí a minha esposa dizia o seguinte para mim, quando eu tirei a primeira nota baixinha lá de filosofia, que eu fiquei desesperado, falei, eu vou ficar nesse negócio, não tá dando para mim não. Eu falei assim, marido, eu não quero saber se... a intenção não é que você esteja diaconado. Se você chegar, legal. Mas o que é importante para mim é o seu crescimento. Vai devagar. Então eu sempre contei, e sempre vou contar com essa pessoa, que é minha esposa e meus filhos também, que estão comigo aí, estão sempre me acompanhando. Isso é maravilhoso. As pessoas dizem assim, como é que você consegue, onde você está, seus filhos estão juntos, tudo de adulto? Eu falei, eu não sei. Talvez ali foi uma reciprocidade muito grande, uma amizade, um respeito que eu sempre zelei por eles. Então eles fazem questão de estar comigo. Se eu fosse um mau pai, com certeza ele não estaria. Mas essa finalidade maior, que para mim, a esposa, para mim, nesse caso aqui, é a que vai ficar comigo ali, no meu bracinho ali, né, até o dia que Deus assim permitir e quiser. Caríssimos, eu agradeço e bendigo a Deus e louvo a Deus pela vida das comunidades pastorais e movimentos, né,
Eu vi hoje aqui um trabalho bonito que tem de rua, morador de rua, isso é muito importante. Isso aí, a gente sabe que as pessoas fazem talvez um trabalho de morador de rua, mas é tão pesado fazer comida, enfim, todo esse processo que vocês já sabem, nós sabemos, mas aqui que se mantém. E isso aqui é o mais importante para a comunidade. Então eu quero pedir a vocês que realmente na pessoa do Padre Cônego Paulo, né, os diáconos que aqui também se encontram, que agora me fugiu o nome, mas as pessoas que aqui frequentam, e eu também possa realmente contar com o meu serviço, como o Cônego falou, eu vim para somar, vim para servir. E eu sempre digo e sempre vou dizer, eu sou, igual Jesus falou, sou servo e servo inútil. Mas servir com muita alegria. E muito mais, assim, Deus não, essas coisas não são por acaso. Eu sou devoção mariana, o São Domingos dos Gusmão, que eu sou um estudioso da aparição de Maria, ele me trouxe para a casa de São Domingos de Gusmão, que é um homem pregador da Virgem Maria, e eu já venho pedindo a ela, eu não posso me emocionar, não vou, que eu pregue pela vida dela, porque o mundo está precisando de ouvir quem é Maria. Porque ela disse lá em Boda de Caná, João 2,5, fazei tudo o que ele vos disser. E eu acho que não é por acaso, né, meus irmãos? Eu vou para Santo Antônio, onde eu vivi um convento lá em Minas. Talvez Deus me chamou para ser padre. Ela falou que se eu tivesse sido casado, será que eu seria padre? Eu falei, não sei, talvez eu fiquei certo e tal. Mas eu saio do Santo Antônio, que é o padre, é o homem que eu vivia num convento lá, que eu estudei lá em Minas. Hoje, agora, o meu segundo ministério, venho para a paróquia São Domingos de Gusmão, propagador e pregador da Santíssima Virgem Maria. E eu, como devoto da Virgem Maria, eu, como rezo o rosário, aprendi a rezar o rosário, sou do movimento sacerdotal mariano, rezo pelo sacerdote, rezendo os meus irmãos, pelos nossos sacerdotes, o combate que estamos vivendo não está brinquedo, e a arma é essa. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos acompanhar. Conte sempre comigo, aqui, ó, estou com a minha arma, a batalha, que ela apareceu para São Domingos, e Santo Padre Pio confirmou isso e continua confirmando. Então é uma alegria muito grande, eu peço a Deus que realmente possa me sustentar, eu possa dar o meu melhor, que a comunidade possa me acolher como já me acolheu, mas principalmente, queridos irmãos e irmãs, conto com a oração de vocês e também pode, com certeza, já estava quando eu vim para cá, já resolvendo todo esse meu processo de vir para cá, já comecei a colocar vocês no meu rosário para me acolherem, para poder a gente, dentro da diversidade, São Paulo fala, né? A gente poder trilhar, porque o nosso caminho é o céu. Essa é a finalidade maior. Nós somos irmãos e eu digo sempre, nós estamos num combate espiritual, né? A nossa luta não é contra sangue e carne. Então temos que ser unidos, juntos, batalhando com a Virgem Maria, que é aquela mulher do silêncio, a mulher da humildade, junto com a intercessão do São João, a qual vocês já têm a proteção, que é um santo de peso, por sinal, né? Nas nossas vidas, possa nos alegrar, estarmos juntos aqui e vivemos em comunidade, assim seja. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.